Deus continue abençoando as suas vidas, chaves do reino de Deus para o nosso crescimento espiritual. Nos é muito relevante saber os principais requisitos divinos. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da água da vida. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Vocês estão bem? Deus continue abençoando as suas vidas, Deus continue sendo glorificado em suas vidas. Uma vez mais aqui compartilhando chaves das Sagradas Escrituras, chaves do reino de Deus para o nosso crescimento espiritual. Eu quero hoje compartilhar contigo os 4 significados do rio de Deus. Usaremos aqui como texto base Apocalipse, capítulo 22 e o versículo 1 que diz: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que translúcido como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Então, primeiramente, nós vamos hoje conhecer os 4 significados do rio de Deus. Primeiramente, este rio puro da água da vida simboliza, primeiramente, o próprio Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, este rio puro da água da vida simboliza a vida de Deus em nós. Este rio puro da água da vida, em terceiro lugar também, simboliza as bênçãos de Deus para nós. E em quarto lugar, este rio puro da água da vida tem como símbolo e significado o poder espiritual que provém do Espírito Santo de Deus para nós. Nos é muito relevante saber os principais requisitos divinos para se alcançar essas 4 dádivas, estas 4 bênçãos oriundas do rio de Deus. Quando eu leio Apocalipse 21:6, eu vou me deparar aqui com o primeiro requisito, ao que está escrito: E declarou-me ainda, tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da água da vida. Fica claro acima que os 2 requisitos principais para se obter tais dádivas são, primeiramente, querer entrar no rio. Em segundo lugar, ter sede das águas desse rio. A última aparição do Espírito Santo nas Escrituras nos mostram o Espírito Santo convidando a todos os povos a beberem de graça deste rio. Quando eu leio aqui Apocalipse 22:17, nós temos aqui a última menção do Espírito Santo nas Escrituras. O Espírito e a noiva proclamam: vem. E todo aquele que ouvir, responda: vem. Quem sentir sede, venha. E todos quantos desejarem, venham e recebam de graça da água da vida. Então, antes do Espírito Santo sair de cena nas Escrituras, ele nos convida a entrar no rio e beber sem pagar preço algum. Não precisamos de nada do que os homens nos mandam fazer. O Espírito Santo diz: é de graça, entre em meu rio, não precisa ter pago preço nenhum. Quando nós analisamos o texto do profeta Isaías, capítulo 44, e o versículo 3, ao que está escrito: Porque despejarei águas sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre a tua descendência. Então nós vemos aqui o profeta Isaías profetizando que Deus derramaria do poder do seu Espírito Santo em 3 ocasiões. Primeiro, ele derramaria sobre os sedentos. Segundo, derramaria sobre a terra seca. E em terceiro, sobre os judeus que creram em Cristo como Messias enviado de Deus. Isso fica claro para nós que, antes de Deus derramar o seu Espírito sobre classes de pessoas específicas, ele primeiramente derramaria sobre os sedentos. Meus irmãos, enquanto o sistema religioso, com seus rituais rotineiros, se esforçam para fazer alguns do meio do povo molharem apenas a sola dos seus pés, Jesus Cristo promete fazer fluir um rio de águas vivas, poder espiritual que o Espírito Santo produz dentro de nós, daqueles que crerem nele, como diz as Escrituras, e não como diz o sistema religioso. Quando eu observo o texto do Evangelho de João, no capítulo 7,
no versículo 37 até o versículo 38, me deparo com esta seguinte narrativa do apóstolo João. João 7, versículo 37 ao 38 diz: a promessa do Espírito Santo. No último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixa-o vir a mim, para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então observe, o sistema religioso, ele se esforça de todas as maneiras, de todos os seus meios, com todas as suas novidades, para providenciar, ainda que seja, água na sola dos pés dos seus seguidores. Mas Jesus Cristo faz a promessa, Jesus Cristo faz a proposta. Ele diz que se nós tivermos sede, ele diz que se nós estivermos sedento, e se nós quisermos beber, se nós crermos nele, se nós confiarmos nele, se nós acreditarmos nele, como sugere as Escrituras, Jesus Cristo disse que nós não lavaríamos apenas os nossos pés, mas que nós seríamos uma verdadeira fonte. O poder do Espírito Santo de Deus fluiria de dentro de nós, ou seja, nada de lavar a sola dos pés, como era o costume religioso da época, mas seríamos totalmente banhados, seríamos totalmente submersos no poder, no rio, no poder do Espírito Santo de Deus. Agora, finalizando aqui esse nosso comentário bíblico de hoje, vamos ler mais um texto aqui, Ezequiel capítulo 47, versículo 1 até ao versículo 5, onde a palavra de Deus vai nos falar da torrente das águas purificadoras. Ezequiel 47, versículo 1 até ao versículo 5. Nós aprenderemos que este rio nunca virá para dentro de nós. Se eu e você quisermos as 4 dádivas prometidas lá em Apocalipse, nós precisaremos conhecer esse terceiro requisito. Qual é? Entrar no rio de Deus e se deixar ser conduzido pelo próprio Espírito Santo de Deus, até que você venha e não tenha mais controle da sua própria vida. É aí que o poder de Deus virá sobre a sua vida e o Espírito Santo se apossará da sua vida. Ezequiel 47, o versículo 1 em diante diz: então aquele homem que conduziu de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, e fluindo em direção ao oriente, a leste, porquanto a casa estava voltada para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Em seguida, ele me levou para fora, pelo portão norte, e conduziu-me pelo lado de fora até o portão exterior, que dá para o norte do oriente, leste, e a água fluía do lado do sul. O homem deslocou-se para o lado oriental com uma corda de medir na mão, e enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas, águas que me batiam no tornozelo. Água no tornozelo, molhando apenas o nosso tornozelo, medida mínima de Deus. De novo, mediu mais 500 metros e conduziu-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu então mais 500 metros e me levou pela água, que me batia na cintura. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito e já era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Meu querido, esse é o plano de Deus, esse é o propósito de Deus. Deus quer nos dar desta água, Deus quer nos dar deste poder, Deus quer nos dar desta bênção, Deus quer nos dar dessa dádiva sem medida, sem medida. Observemos o texto de Ezequiel. Ezequiel narra-nos aqui uma experiência que ele teve com o Senhor, aonde um ser espiritual o tomou e o mostrou um rio de águas correntes que corria diante dos seus olhos. Ezequiel diz que aquele ser tomou nas suas mãos um instrumento de medida,
mediu cerca de 500 metros e o fez passar. Ezequiel diz que aqueles primeiros 500 metros a água dava só pelo seu tornozelo. Concluindo Ezequiel aquela caminhada de 500 metros aproximadamente, Ezequiel diz que aquele ser torna a medir novamente mais 500 metros. Quando ele conclui aquela caminhada, Ezequiel diz que a água agora não está molhando apenas os seus tornozelos, mas está na altura dos seus joelhos. Em terceiro lugar, Ezequiel diz que a terceira medida, os próximos 500 metros, Ezequiel diz que a água agora já dava pelos seus lombos. Mas não por aí, Ezequiel diz que aquele ser mediu mais 500 metros, totalizando uma medida de 2.000 metros aproximadamente. Ezequiel fala, nos primeiros 500 metros, água pelo tornozelo. Na segunda medida, água pelos meus joelhos. Na terceira medida, água pelos meus lombos. Na quarta medida, eu não podia mais continuar caminhando. Eu não podia continuar mais me sustentando com os meus pés. Ezequiel diz que a quarta medida, de 500 metros, se ele quisesse entrar, ele não poderia mais confiar nos seus próprios pés. Ele agora teria que se soltar, ele agora teria que se lançar, ele teria que agora entrar naquele rio de uma vez por todas e deixar que o elemento água tomasse conta dele, sustentasse ele. Meu querido irmão, se eu e você quisermos acessar a plenitude do poder de Deus, se eu e você quisermos ter experiências profundas com Deus, se eu e você quisermos mergulhar de uma vez por toda, nós precisamos entrar no rio de Deus e deixar que o Espírito Santo de Deus nos conduza pelo seu próprio poder, pela sua própria força, até que não haja mais nenhum controle sobre a nossa própria vida. É aí que o poder de Deus virá sobre as nossas vidas e o Espírito Santo se apossará por completo das nossas vidas. Meu querido, você decide. Você vai ficar na medida mínima? Você vai ficar na medida básica? Você vai ficar na medida abaixo da média? Ou você vai se jogar? Ou você vai se lançar nos braços do Espírito Santo de Deus, onde ele vai conduzir você, onde ele vai levar você a um verdadeiro fluir, onde você não será mais controlado, onde você não será mais dominado, onde você não terá mais sustentação com seus próprios recursos, mas você passará a depender única e exclusivamente do Espírito Santo de Deus, o Espírito que vai te conduzir, o Espírito que vai te levar, o Espírito que vai te revelar as profundezas de Deus, as profundezas do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo que vai te levar a experiências sobrenaturais. A partir de qual momento? A partir do momento que você tiver sede, a partir do momento que você quiser entrar nesse rio, a partir do momento que você decidir não se conformar mais em viver a medida mínima, a medida básica ou abaixo da média. A partir do momento que você decidir mergulhar em águas profundas, o Espírito Santo de Deus tomará você pelas suas mãos e ele te conduzirá às maiores profundidades de Deus. Esse é o desejo dele, esse é o propósito dele para a glória de Jesus Cristo. Deus te abençoe, um grande abraço, até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo.